Hoje, 24 de outubro de 2018, faltam 4 dias para as eleições à presidência da República e a assunção de novos governadores em São Paulo e outros estados membros da federação. Não se fale dos últimos, embora sendo relevantes. A preocupação maior é com aquele a tomar assento no trono. Dizem que Jair Bolsonaro será vencedor. A certeza só advirá da computação dos votos após o encerramento do pleito. Se, quando vitorioso for, há suspeita de ter sido projetado o trajeto nas sombras de dois fantasmas. Um gerado pelo golpe de 64, experiência péssima do militarismo no Brasil. O outro criado, com certeza, pelos muitos desacertos praticados durante a vigência de uma jovem democracia, porque adolescente ainda é. O conflito a ser diluído no dia 28 de outubro, que vem por aí. Então, é a escolha entre um plano de liberdade ainda não perfeitamente ajustado e a promessa de endurecimento rude, militarizado e insondável de pretendente não acostumado ao uso de roupas civis, acolitado certamente por outro, seu vice-presidente, este ostentando ainda, mesmo reformado, as dragonas viciadas pelo peso das armas. Bem ou mal, o Brasil vai precisar decidir. Sabendo-se que os direitos constitucionalmente assegurados ao cidadão já vêm sendo antecipadamente vergastados por um sistema misturado, pouco a pouco, num enrijecimento abrangendo todos os aspectos da vida civil. Tais enunciados ameaçam, sim, o povo apequenado, aquela multidão silenciosa sofrendo as agruras do salário mínimo desconjuntado e da necessidade de gastar os sapatos nas andanças a pé, no entrecruzamento das avenidas cruéis. Sim, sim, porque as relações entre a cidadania e o Estado já são duríssimas, bastando examinar a superlotação dos presídios e a porcentagem avantajada de sentenças condenatórias, mandando ao cárcere milhares de criaturas desafortunadas, não servindo de exemplo de justiça um ou outro bandido maior remetido à prisão domiciliar. Vale a reflexão para tributos e impostos, cinturamentos múltiplos e enfraquecimento da capacidade de o povo resistir na justiça ao escorchamento plural. Não se dirá haver, no raciocínio posto, predileção especial por um candidato em função de outro, não. Mas o fiel de balança na opção do voto é exatamente o medo de novo enrijecimento do regime, visualizando-se num dos pretendentes íntima relação com as Forças Armadas que lá atrás, ensurdecendo o brado do povo. Tal familiaridade implica, é certo, no acostumamento ao uso da força, concretizada desmesuradamente no passado, para a implantação de um sistema que, no fim, resultou num desastre sanguinolento representado aqui e ali por brasileiros e brasileiras torturados e encarcerados pela ditadura. Só este retrato de pavor
seria o suficiente para desconfiança. Embora o outro candidato não chegue também aureolado pela imaculabilidade dos apoiadores, não. Tem seus pesos, seus aspectos negativos e suas perebas. A democracia no Brasil é ainda uma criança em amadurecimento, mas só os antigos sabem, conhecem e podem medir a diferença entre o gosto da liberdade, embora confuso, e a ameaça representada por extrapolamento de atributos destinados à obediência forçada do povo. O povo, a massa, a multidão, talvez queira assim porque não experimentou coisa pior. Todo ser humano traz dentro de si, contido embora, o desejo de submissão a alguém, a um ícone, a alguns, a deuses ou deusas. Existe quem goste de ajoelhar-se, bastando um aceno mais forte, mais duro para o ordenamento do trajeto. E surge às vezes, na consciência popular, um conjunto de circunstâncias, justificando ou não o fato, levando o povo ao precipício, bastando a liderança de quem indique o caminho, como se vê eventualmente no estouro de uma boiada. Ali deixa-se de pensar mais, acompanha-se o caudal. A eleição de 28 de outubro é muitíssimo preocupante. Há valores potentes em jogo. De um lado, a necessidade de progressão no reajustamento de uma relação honesta entre o Estado e a cidadania. Mais adiante, lá adiante, a adoção de procedimento permitindo que o empobrecido ou desempregado, ou assalariado de baixa estirpe, o miserável, o abandonado pelo sistema, possam sobreviver em condições menos desajustadas, ou, na pior hipótese, ainda não morrer famintos. À frente, lá adiante, o desafio representado pela concentração de riquezas em poucas mãos, entesourado o outro ou aquela corporação bancária, disciplinando usurariamente o casamento espúrio entre o devedor desesperado e o usurário cobrador de juros massacrantes. De tal conjunto, fazem parte, inclusive, a título de mero enunciado, aqueles todos dominantes do setor agropecuário, impulsionadores, sim, de vantagens oferecidas a um ou outro candidato, tudo no sentido de manutenção de prioridades após as eleições. Dir-se-á que a luta se põe entre o vergastamento necessário, advindo do coturno transparentemente exposto em concreto, e de outra parte, libertário sim, enquanto se acostumando outra vez a respirar sem pestilências o vento da democracia. A quem queira, voluntária e autenticamente, algemar as partes, as pernas, ou colocar-se perto do acorrentamento, prontificando-se a uma andadura, restando presa em bola de ferro.
Há, de outra parte, de outro lado, homens e mulheres atentos à observância de regras razoáveis e de uma convocação ao futuro ordenamento do Brasil, todos dispostos ao reerguimento ético da nação. Para uns, o curvar do costado à chibata e ao borzeguim. Para outros, a devoção livre ao estabelecimento de um porvir aceitável, servindo a nação, sim, com o juiz e vigilante da honestidade do administrador. Enfim, a opção por uma escravatura ideológica voluntária ou concurso livre de homem e mulher ao aperfeiçoamento do país. Uma decisão difícil, mas não muito para quem amadureceu, participando da rebeldia contra a soldadesca que, montada em cavalos babujantes, penetrava pelos portões da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Uma imagem horrível, sim, terrível também, significando a vetusta disputa entre a farda e o operariado, entre os réus e o pobre, entre os ricos não aprisionados e o miserável sofredor.